Então, gente, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma edição do Café com Biográfico. Essa é a 20ª edição do Café com Biográfico. Hoje a gente vai ter como nosso convidado especial Luciano Zacarias. Luciano Zacarias é aconselhador biográfico formado pela Escola Livre de Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Se eu não estou enganado, né, Luciano? Você é da turma 6, correto? Foi. Turma 6. Isso, turma 6 da Formação Não. Biográfica. E nós fizemos convite a Luciano para ela apresentar a biografia da Zilda Arnes, médica brasileira, sanitarista. Então, com certeza, uma biografia muito interessante, uma apresentação muito bacana para a gente desfrutar aqui nesse final de dia. E vou passar a palavra à Luciana, pedir a Luciana para, assim que possível, iniciar a apresentação. Então, Luciana, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada, Luca. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Esse projeto do Café com Biografia, o biográfico da Escola Livre, Formação em Estudos Biográficos, Antroposofia, Juiz de Fora, Minas Gerais. É muito satisfatório apresentar a história de Zilda Arnes. Aí, como o Luca falou, essa médica sanitarista, especialista, com especialização em pediatria e saúde pública. E ela, então, nós vamos apresentá-la a cada setênio, saber cada setênio da vida dela, entrar um pouquinho nessa mulher inspiradora. E que ela pautou a vida dela nesse grande evento que aconteceu da Pastoral da Criança. Mas antes disso, a gente vai ver cada pedacinho da vida dela traz uma inspiração para todos nós. E é isso. Se pudermos, a gente pode conversar. E aí a biografia da Zilda Arnes. E já no segundo, por favor, veremos então a trajetória da médica missionária, uma vida de doação. E aqui um pouco da visão de Zilda Arnes, que ela, como todos sabem, ela nasceu em Capivari, Santa Catarina, e morreu no Haiti, num terremoto que teve em 2010. E ela, nesse último discurso, ela praticamente fez uma retrospectiva da vida dela, da sua missão, do seu impulso. E então esse discurso é como se ela tivesse assim fazendo uma despedida, uma apresentação, né, de toda a sua obra. E aí eu quero trazer aqui a visão de Zilda no terceiro slide, por favor, Carolina, que ela fala, porque é como a vida dela foi pautada, né, para a criança, né, para a cidadania, por voluntariado, ela fala que os resultados do trabalho voluntário, com a mística do amor a Deus e ao próximo, em linha com a nossa Mãe Terra, que a todos deve alimentar, nossos irmãos, os frutos, as flores, nossos rios, lagos, mares, florestas e animais, como pássaros que cuidam dos seus filhos ao fazer um ninho, nas árvores e nas montanhas, longe dos predadores, das ameaças e perigos, e bem mais perto de Deus, deveríamos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Então, essa é a visão de Zilda que eu trago comigo. O voluntariado, o amor e a proteção à criança. E aí, então, vamos iniciar, próximo, por favor, com os antepassados de Zilda. A Zilda tem a sua descendência em imigrantes alemães. Por parte dos pais, os trisavós, ainda no Brasil, Império, vieram para o Brasil em 1846,
em busca de terras produtivas para o sustento da família. Era sempre aquele objetivo de ter a terra, poder trabalhar na terra e se sustentar. Então, a pauta da vida desses imigrantes seria rezar e trabalhar. O lado materno já vieram a geração dos bisavós de Zilda, em 1863. Eles estiveram em Petrópolis, depois Brusque, e se fixaram em Capivari, Santa Catarina, definitivamente em 1867. E ele traz consigo já um lado mais de intelectualidade, de arte, cultura, diferenciando do lado paterno de Zilda. Mais um, Carolina. Já os avós, então, de Zilda, já então na geração dos avós, ele era o Philip Joseph Arnes, era uma pessoa pacata, humilde, organizado. Ele sempre aos domingos chamava os filhos à noite para planejar o trabalho da semana. E ainda com esse intuito, né, de arrumar uma terra e no sentido de sempre trabalharem, sempre com empenho na fé e no trabalho. Ele rejeitou cargos públicos, casou-se com Ana Rus, com quem teve 12 filhos. Ele tentou ainda se instalar ao longo do rio Araranguá, que eles queriam uma terra fértil, que eles pudessem plantar. E eles, então, tentou se instalar ao longo do rio Araranguá, mas foi frustrado, porque teve muita enchente na época. E o que veio, essa ideia, esse sonho, veio se concretizar com seu filho Gabriel, que é o pai da Zilda Arnes, que em 1914 veio morar nesse lugarejo que hoje em dia se chama Forquilinha. Próximo. Os antepassados maternos, né? Já o avô de Zilda, por parte de mãe, Max Joseph Steiner, ele era filho mais velho de um jornalista, né? Era jornalista e tocava saxofone. Ele organizou a orquestra de São Martim, em Capivari. Participou também da Revolução Republicana do governo de Floriano Peixoto, a Revolução Federalista dos Maragatos, e ele era uma pessoa bem participante da comunidade. Casou-se com Carolina, ele já viúvo, e ela também, ele já tinha 5 filhos, e ela já tinha 2. E ainda tiveram mais 7 filhos, dentre elas, Helena, a 6ª filha, que é a mãe de Zilda. E aí, próximo, por favor, a Zilda, ela fala, então, sobre esses antepassados, né? Que deste lado encontramos o amálgama do sentimento da cultura milenar do passado com as raízes da mata virgem do presente, que formou o alicerce de uma personalidade forte, incrustada de um grande força interior, pois trazem a arte e a intelectualidade em prol do desenvolvimento familiar. Então, são as raízes de Zilda Arnes. Próximo, por favor. Quanto à mãe de Zilda, né? Ela, Helena Steiner, ela nasceu em 1894, dia 3 de março, filha de Max Joseph Steiner e Carolina Lopes. Ela era forte, olhos pretos, cabelos claros, e com 3 semanas já colocou o brinquinho na orelha. A vaidade que ela levou vida afora. Ela tocava violino, gaita e dançava. Gostava muito de cantar também, era muito alegre, muito inteligente, trabalhadeira. Ela dizia que quem canta os males espanta. Aos 8 anos, ela sentiu inconscientemente o seu primeiro amor, Gabriel, com 12, que sabia tudo de catecismo e frequentava a casa de Helena, pois era sobrinho da mãe dela. Próximo. E aí, sobre a mãe,
próximo, por favor, Carolina. Sobre a mãe, a Zilda tem um depoimento muito bonito. A imagem que lembrava muito a infância da minha mãe, na varanda da frente da nossa casa, recebendo as mães com crianças doentes ou que vinham apenas para pedir conselhos. Ela era referência na comunidade. Hoje diria que ela era uma verdadeira líder comunitária da pastoral da criança. Eu, ainda pequena, sempre estava ao lado dela, observando e ajudando-a nos curativos ou buscando os remédios caseiros a que ela se referia. Ela ensinava a preparar chás, cataplasmas, bafos de água quente misturado a cinzas e sal para gripes e bronquites, receitava banho de água quente e sabão neutro para as unhas encravadas e feridas, e para cicatrizar também as feridas, sebo de carneiro derretido. Então, agora fica com a imagem dos pais dela, por favor, Carolina. Helena e Gabriel. E agora eu vou falar um pouco do pai. Por favor, pode passar, Carolina. O pai de Zilda, Gabriel Arnes, ele nasceu em 29 de novembro de 1890. Em Capivari, era filho de Felipe Arnes e Ana Rios. Essa família de 12 irmãos. Em 1910, Gabriel Arnes, pai de Zilda, foi se aventurar com uma equipe de pesquisadores pela planície do Rio Araranguá, em Santa Catarina, abrindo picadas, meias capoeiras, alcançando as margens do rio Maria Luísa, onde iniciaram um aglomerado rural que denominou Terra Prometida. E ali plantou arroz, milho, culturas várias e construiu sua casa. E pensava sempre com seus botões, né? Aqui será um ninho que Deus preparou para mim. Hoje se chama Forquilinha, um próspero município no sul de Santa Catarina. Com 20 anos, né? Aos 21 anos, em 1911, ele construiu uma casa que lhe valeu o título de pioneiro número 1. E com isso, Gabriel constrói o que seus trisavós, né, no Brasil Império, vieram à procura no nosso Brasil. Ele veio e descobriu, então, essa terra prometida, né, que o avô já tinha tentado entrar, mas que foi em vão, e ele consegue, planta, colhe, e ali ele faz a sua casa, e em 1913, com 23 anos, ele volta a Capivari para se casar. E sobre o pai de Zilda, ela tem um depoimento. Pode passar, Carolina. Como o papai dava oportunidade para opinar e exercer as decisões. Quando teve a crise da vesícula, teve medo que ele morresse. Aí falei com Jesus e prometi rezar 1000 terços para que ele não morresse. Ele era o líder da comunidade de Forquilinha. Achava que a profissão de médico era para homens, mas com o apoio da mãe e dos irmãos, ele concordou que ela fizesse medicina. Você deve escolher a sua profissão. Ele era um bom conselheiro. Foi um homem que me plasmou com amor plenamente durante toda a sua vida. Eu trago sempre assim, porque Zilda Arnes é uma biografada assim, dos tempos modernos, e então, praticamente, a gente tem mesmo, assim, ipsiliteris, o que a opinião dela, a visão e os comentários. E agora, nós vamos, então, para os setênios de Zilda Arnes. Ela tinha o apelido de Tipsy, que era bonequinha em alemão. E um outro também que ela tinha, outro apelido era Puertin, não sei como é que fala. É a parteirinha em alemão. Podemos passar. Então, nasce aos 25 de agosto de 1934, em Forquilinha, Santa Catarina, a 12ª de 13 filhos do casal Gabriel e Helena. Ela é irmã de 2 franciscanos e 3 irmãs da congregação, irmãs escolares de Nossa Senhora.
primeira lembrança de Zilda, ela se recorda até com as próprias palavras que eu vou ler aqui, ela aos 3 anos, quando a mãe ainda amamentava. Tão grande e ainda mamando no peito. E lhe deu um beijo. É o que ela lembrou quando o pai a viu amamentando e chegando perto dela. A certeza que as condições de seu desenvolvimento físico, anímico e espiritual estavam plantadas nesse setênio, como descreve a própria biografada. Onde entram boa comida e sol dentro de casa, não entra médico. Fui criada com aquilo que existe de melhor: leite de peito, carinho e alegria. Aos 5, por favor, Carolina, aos 5 anos, ela segurava o rabo da vaca para o pai tirar leite, afinando seu propósito de ser uma trabalhadora dedicada. Ajudava a mãe no atendimento, como ela falou, né, ali no comentário da mãe, na varanda da casa, as pessoas que estavam doentes, feridas, e procuravam a mãe, que trabalhava com esses remédios caseiros. E aos 6 anos, ela cuidava do bebê da prima, quando voltava da escola. Então, ela aí já percorreu os primeiros passos com uma sua missão, né? Desenvolvendo e aperfeiçoando seus dons. Já falei dos apelidos, Tipsy Puerpens, a bonequinha e a parteirinha. E aí, no segundo, vamos para o segundo setênio, 1941 a 48, aí a casa de Curitiba. Aos 8, aí elas mudam para Curitiba aqui nessa época. Essa é a casa dele grande aí que ele foi construindo, e tinha um armazém embaixo que ele vendia algumas coisas para a subsistência, né, da família. E vamos lá, o próximo, com 8 anos, ela teve a época de uma perseguição aos alemães aqui no Brasil, por volta de 1939, o prenúncio da Segunda Guerra, eles foram um pouco perseguidos lá no sul do país. E eles tiveram que enterrar todo o material que eles trouxeram da Alemanha, enterraram o disco, o gramofone, e era uma noite muito escura de lua nova, e que eles estavam todos amedrontados, né? Mas o pai conduziu de uma maneira mais tranquila, e a gente vê nesse momento aí uma capacidade de desprendimento que eles tiveram que aprender, né? Que eram coisas valiosas, né, da família toda, de muito valor afetivo, mas que tiveram que se desfazer. Aos 9 anos, ela vestia um vestido de barra bordada e tamanco de salto alto, e foi mestre da cerimônia da primeira comunhão da irmã. A gente vê também essa parte de Zilda, né, de se manter, e, inclusive, ela, nesses 9 anos também, o pai adoece, foi quando ela reza esses 1000 terços para a saúde do pai. E aos 10 anos, ela fez um ensaio também como comentarista da igreja, escreveu um livro, e aqui a gente vê esse potencial da liderança e capacidade de se colocar na comunidade de uma maneira expressiva e atuante.